nessa. Vamos lá. Ó, setembro é o mês mundial da doença de Alzheimer. O objetivo da campanha internacional é aumentar a conscientização sobre a demência e desafiar o estigma. Em Aracaju, várias ações estão sendo realizadas para marcar a data. Entre elas, um simpósio que é para filhos de pais idosos com a doença. Quem vai trazer mais informações sobre o assunto é a repórter Luciana Góes, que já aparece aqui. Bom dia, Luciana. Um tema importantíssimo que é discutido durante todo esse mês, mas que a gente não pode esquecer em momento algum. Bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Pois é uma doença que tem se tornado cada vez mais comum e, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 40 milhões de pessoas sofrem com a doença e aqui no Brasil mais de 1 milhão. E o pior é que nos próximos anos esse número deve crescer. E essa expectativa realmente é triste porque, infelizmente, o Alzheimer ainda não tem tratamento. E o simpósio busca justamente conversar sobre isso. Quem traz mais detalhes para a gente é uma das organizadoras, a geriatra Luana Brandão. Bom dia, doutora. Também vai palestrar, viu? Mas antes da gente entrar exatamente no simpósio, o Alzheimer, ele apresenta sinais antes do diagnóstico e a família ali já pode ficar em alerta? Sim, bom dia a todos. Sim, a doença de Alzheimer, ela apresenta alguns sinais que a maioria das pessoas entende que seja só perda de memória. Mas a perda de memória é um dos sinais da doença de Alzheimer. Então, alteração de julgamento, alteração de atenção, comportamento, são outros sinais que podem alertar as famílias e o próprio paciente quanto à presença da doença. E a gente sabe que realmente para a família também não é nada fácil, lidar com uma pessoa que tem o Alzheimer, realmente traz um sentimentalismo àqueles parentes, né? Sim, porque é uma perda, de função na sociedade e cada vez que a doença ela pode ir piorando o déficit cognitivo, piorando a memória, as famílias elas podem ter sim alterações no seu âmbito familiar. Então o paciente ele começa a perceber que ele não consegue fazer parte da sociedade, não consegue mais memorizar, não consegue mais ter algum tipo de atenção e a família começa assim a sofrer nesse momento, porque alguns membros da família, eles acabam se tornando, nesse momento, o ator principal. Então, aquela pessoa que geria a própria vida, ela não consegue mais fazer isso e a família ela começa a ter esse papel. E nem toda demência é caracterizada como Alzheimer, né? Sim, a doença de Alzheimer é um tipo de demência, nós temos outras demências, a mais comum é a doença cerebrovascular, que pode causar um tipo de demência, junto com a demência de Alzheimer, que nós chamamos de demência mista. Existe ainda a demência por corpúsculo de Lewy, a demência pela doença de Parkinson, existem algumas outras patologias que podem gerar quadros demenciais, mas a doença de Alzheimer é uma das mais comuns. E justamente com esse objetivo de discutir, próximo sábado, o simpósio, 9ª edição, vai focar nos filhos que têm, sim, pais idosos com Alzheimer, né? Exatamente, essa é a 9ª edição do simpósio para filhos de pais idosos e como o mês de setembro é o mês da conscientização sobre a doença de Alzheimer, nós decidimos fazer este simpósio focado nessa doença, com orientação aos familiares e aos cuidadores. E solidário, né? Sim, é importante lembrar que para se inscrever nós orientamos que sejam doados fraldas geriátricas, porque faremos doação para instituições de longa permanência aqui do nosso estado. Ô, doutora, e quem quer participar, como é que faz? Então, a gente pede para ligar no telefone 9895 4054 para que possam se inscrever. Lembrando que as vagas são limitadas, porque temos um número limitado de cadeiras no auditório. Vai acontecer aqui na EASE, né? Sim, acontecerá aqui na EASE, na Associação dos Engenheiros Agrônomos, pertinho do Parque da Sementeira, como todo ano nós fazemos aqui, um ambiente super agradável e espero a participação de todos. Muito obrigada, viu, doutora? Então, quem tem essa curiosidade ou lida na família com ente com Alzheimer, é uma ótima oportunidade aí de esclarecimento. É com você, Aline, e com você, Lucas. Com certeza, Luciana, obrigada pela sua participação, um tema importantíssimo. E olha só, hoje o